que todos nós precisamos decorar, guardar no coração da gente, na mente da gente, sobre o silêncio de Deus. Primeiro, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Não significa isso. Deus não está falando, não é porque Ele não está presente. E a segunda verdade que eu compartilhei com os irmãos é que o silêncio de Deus não significa desinteresse de Deus em relação a nós. E aí eu desenvolvi a mensagem, ministramos ao coração dos irmãos, e eu quero que você, na sua oportunidade, você possa, ainda nessa semana, parar para ouvir 40 minutos, 45 minutos, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Hoje, eu quero ministrar ao coração dos irmãos, agora falando do nosso silêncio. Hora do silêncio. O nosso silêncio. A hora que você e eu ficamos calados. A hora que você e eu ficamos em silêncio. Né? Diogo, eu mandei 2 fotos. Está aí? O nosso silêncio. Segundo a palavra de Deus, há pelo menos 4 momentos em que ficar calado é o caminho. E vivemos dias de muita informação. A gente não consegue parar um segundo, nós somos bombardeados de informação. É Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. Né? Eu trabalho na área de inteligência e a gente tem acesso a muita informação. E você tem que garimpar, né? Essa informação é relevante, essa aqui não é. E a gente vai ali trabalhando no conteúdo que chega em nossas mãos, dentro do trabalho que eu faço. Né? Mas, no seu dia a dia, quantas mensagens chegam no seu WhatsApp? Passou uns 2 dias, né? Eu estava com a minha esposa no local que o celular estava com um sinal muito ruim. E assim que a gente voltou para casa, só no WhatsApp dela tinham 200 e poucas mensagens. É muita informação. O nosso cérebro não consegue processar tudo isso. Você já parou para tentar ficar calado? Como a nossa mente processa um monte de coisa, amanhã, hoje, daqui a um mês, daqui a semana que vem, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo. A gente não consegue parar de pensar. Não conseguimos. E algumas vezes, irmãos, o silêncio é um caminho. Algumas vezes o silêncio ele é importante. Por que temos que falar todas as horas? Por que temos que falar em todos os momentos? E a gente precisa aprender essa lição hoje. Em nome de Jesus. Que eu e você possamos tirar lições para a vida. Que vai nos afetar em todas as áreas. Especialmente espiritualmente falando. Vai afetar a sua relação familiar, vai afetar seu trabalho, vai afetar o seu dia a dia, porque cada um tem uma forma de reagir. Tem pessoas que são mais caladas, tem pessoas que falam mais, mas o mais calado não significa que ele não está pensando, que ele não está na sua mente meditando e algumas coisas fluindo na sua mente. Eu quero, antes de mais nada, irmãos, antes de ler qualquer texto nesse momento, eu quero só fazer uma diferenciação. Porque o homem e a mulher são 2 seres diferentes. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Segundo a ciência, a mulher tem uma necessidade de falar muito maior do que a do homem. É típico da mulher falar mais. Então a mulher, segundo a ciência, 3 a 5 mil palavras por dia, uma mulher precisa falar. E o homem, entre 1.000 e 1.500 por dia. E nessa proporção, né, muitas vezes, pode causar algum tipo de ruído dentro de casa. O homem mais calado, a mulher fala mais, quer ser ouvida muitas vezes, e o homem quer ficar mais na dele. Então, nós precisamos fazer uma distinção. Primeiramente,
Quando o silêncio do homem é correto. Ah, sim, obrigado. Quando o silêncio do homem é correto. O homem deve ficar calado para evitar falar com ira. Estar com raiva e falar. Geralmente nós homens temos um paviozinho mais curto que as mulheres. Quando esse homem é correto ele ficar calado, quando ele busca uma direção de Deus antes de decidir, como líder da sua casa, marido, como profissional no seu local de trabalho, né, no dia a dia, você precisa buscar a direção de Deus antes de decidir. Um terceiro momento que um homem deve ficar em silêncio é quando escuta, no caso, quem é casado, a sua esposa. Quando você que é filho como eu, escuta os seus pais. Você como eu, escutar os seus líderes. Nessas horas, ficar calado é correto. A palavra do Senhor, eu não vou citar a palavra do Senhor agora, eu quero só que você veja essa imagem. Você conhece essa imagem aqui? Já viu em algum lugar? Essa imagem? Coloca a outra. Tem uma segunda imagem. Eu mandei as duas, eu acho, né? Essa imagem é de uma enfermeira, né? Fazendo sinal de silêncio. Porque o silêncio, muitas vezes, depende do ambiente, né? No caso aqui, é um hospital. Você sabia que essa divulgação aconteceu na década de 50 do século passado? E que essa enfermeira não é brasileira, ela é argentina. Agora sim, bota a segunda imagem que eu te enviei aí. Também é algo... Não foi não? Ah, então tá. Eu tinha enviado, ou pensei em enviar uma segunda imagem semelhante a essa, de uma enfermeira brasileira que fez o mesmo sinal, silêncio. Como eu falei, há ambientes em que o silêncio é exigido. E se há um local que o silêncio é exigido, é no ambiente hospitalar, né? É um local. Pois bem, Provérbios, coloca para nós aí, diácono, Provérbios capítulo 12, versículo 23. 12, 23. Vai dizer o quê? Provérbios 12, 23. Doze, 23. Isso. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Por favor, deixa o versículo, tira não. Prudente oculta o conhecimento, fica calado. E quando falamos de mulher, nós falamos que a palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, verso 1. Então, se a palavra de Deus diz isso, a mulher deve ficar em silêncio, é correto a mulher ficar em silêncio, para evitar discussões desnecessárias. Quando responde com mansidão, trazer paz no seu ambiente familiar. Quando, assim como homem, ela para decidir, vai buscar a direção de Deus, para agir com sabedoria. Então, tanto o homem quanto a mulher são chamados a terem maturidade, a terem sabedoria emocional, a terem sabedoria espiritual, para no momento certo se calarem, para evitar desgastes desnecessários, evitar briga, esticar uma confusão no lar, na relação familiar, na relação profissional. Então, muitas vezes o silêncio, irmãos, fala muito mais do que 1000 palavras. A questão é que nós não sabemos tratar com isso.
Nós achamos que temos que falar de tudo, de dar opinião em tudo. E muitas vezes enfiamos os pés pelas mãos, nos precipitamos, falamos coisas que depois podemos até nos arrepender, podemos até causar um mal a alguém, depende da palavra que foi liberada. Eu me lembro, irmãos, ali no ano de 2019, 18, meu filho, o Lucas, ele foi morar nos Estados Unidos, ele foi fazer faculdade lá. E dólar, né? Ganhando em real, pagando em dólar. E todos os meses era uma luta, porque na época a autoridade do Brasil falava tanta bobagem, como hoje fala, que o dólar disparava. Né? E aí o dólar subia, eu falava, meu Deus, faz esse homem calar a boca, porque o dólar, talvez que abre a boca, o dólar dispara, e aí a conta ficava mais cara. Pois bem, geralmente o homem arrogante, a pessoa arrogante, quer ter a última palavra, né? Quer fechar o assunto, né? Não sabe ficar em silêncio. E há um segredo no silêncio, irmãos. Há um segredo no silêncio. Eu quero então lhe mostrar pelo menos 4 situações em que o silêncio ele é importante, vai fazer diferença. Primeira situação, quando você vai orar a Deus, já deve ter notado que a gente mais fala do que ouve. A gente fala, até esgotar o vocabulário, e a gente não para ouvir a voz de Deus. Achamos que oração é eu falar e Deus ouvir. Estamos enganados. Oração é eu falar, Deus ouvir, Deus falar e eu ouvir. A questão é que a nossa mente tem tanta coisa na nossa mente que a gente não consegue discernir o momento que Deus fala. Há muitas vozes na cabeça da gente. A gente não consegue distinguir a voz de Deus. Então a primeira situação que eu te falo dessa noite, e que pode fazer uma diferença na nossa vida espiritual, é que em alguns momentos das nossas vidas precisamos ficar em silêncio diante de Deus, em reverência ao Senhor. Salmo 46:10. Davi vai dizer assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós estamos vivendo uma era de tanta ansiedade, estamos tão pilhados, tão estressados, que a gente não consegue aquietar diante do Senhor. A gente ora, pede algo para Deus, e depois agimos desesperadamente, ansiosamente, sem aguardar o que Deus tem a dizer. E dessa forma acabamos nos precipitando, tomando decisões equivocadas, entrando por portas que Deus não abriu, que não é vontade dEle. No momento que deveria ficar calado para ouvir a voz de Deus, nós começamos a falar mais, a falar mais, a falar mais. O profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 20, ele vai dizer assim, cale-se diante dele toda a terra. Porque há momentos, irmãos, que precisamos nos calar diante do Senhor. Diante do Senhor. Quantos personagens na Bíblia estão passando por lutas tão intensas, que eles simplesmente se prostraram diante do Senhor. Ana, mãe de Samuel, ela já não tinha mais palavras, e a angústia do coração dela tamanha, que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Diante do Senhor, às vezes é necessário a gente ficar quieto, para ouvir a voz de Deus. As religiões aí do mundo pregam a meditação, yoga e outras terapias dessa nova era, advogam que a gente deve passar um tempo em silêncio,
para escutar o eu interior, é essa, para se conectar com a natureza. A palavra do Senhor está dizendo que nós ficarmos em silêncio, não para se conectar com a natureza, e ficarmos em silêncio para se conectar com o Criador, o único verdadeiro Criador, com o nosso Deus. Há momentos que precisamos fazer isso. Na correria da casa, do dia a dia, eu me lembro, irmãos, que certa vez eu estava muito angustiado, querendo uma direção de Deus num assunto. Eu fui a pé, irmãos, até a Praia da Costa. Eu morava aqui em Itapuã. Fui lá no finalzinho da Praia da Costa, um dia de semana, pessoas caminhando, pessoas fazendo exercício, fazendo ginástica, mães com seus filhos no carrinho com a criança, vendedores ambulantes ali vendendo água de coco, refrigerante. Eu fui lá no final da Praia da Costa e me sentei na areia do mar, na areia ali da praia, para olhar para o mar. E ele naquele silêncio, só eu e Deus, olhando para a onda, olhando para o vento, para a natureza, e ali falando na minha mente aqui ligado em Deus, mas tentando não falar nada com Deus, tentando não pedir nada para Deus, apenas para estar ali, diante da criação de Deus, e contemplando, falando para o Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor criou isso para o ser humano, o mar, os oceanos, os animais marinhos, essa areia tão cristalina, essas ondas que vêm e vão. Obrigado, Senhor. E fiquei ali, e naquele dia, irmãos, Deus trouxe paz ao meu coração, porque a palavra do Senhor diz que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, e aquela paz que invadiu a minha alma, me permitiu tomar uma decisão acertada, porque eu decidi me calar, eu decidi ficar quieto. Há momentos, irmão, na sua vida que você precisa fazer isso, se desconectar de redes sociais, largar a televisão, se desconectar dos estresses do dia a dia, tirar um momento seu com Deus. Lá no meu trabalho, irmão, nesses momentos, eu tenho meu cantinho de ficar a sós com Deus, é lá no banheiro. Vou lá no banheiro, fecho a porta e fico ali uns 10 minutos, só eu e Deus. Só eu e Deus. Mas há um segundo momento, irmãos, também importante, de ficarmos em silêncio. Porque ficar em silêncio diante de Deus significa parar para ouvir e reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Quem é Deus na sua história? Agora, um segundo momento, ficar em silêncio, irmãos, pode ser algo estratégico. Pode ser algo que vai nos abrir portas, que vão nos dar um novo nível na nossa vida. Em Mateus, capítulo 27, por favor, versículo 12. Mateus 27, 12. Olha o que Jesus fez. Mateus 27, 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, Jesus, tá? E pelos anciãos, Jesus nada ficou em. Porque às vezes, irmãos, às vezes, as acusações que você passa não precisam de resposta. As acusações injustas que fazem de você, as ilações, as suspeitas, não merecem resposta. Às vezes o silêncio é mais forte do que qualquer argumento. Ficar calado, ficar quieto, não dizer nada. Ano passado, 2025, passei uma situação assim, de ser acusado, de terem sido desleais comigo. Eu tinha muita coisa para falar, muita coisa para dizer, para me defender, para rebater aquela acusação. E naquele momento eu me calei, fiquei quieto. Porque, irmãos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Senhor.
E nós temos um segundo advogado, o Espírito Santo, que foi enviado para estar conosco. Então há situações e há momentos na vida, igual Jesus fez, nada a responder, nada a falar. Foi estratégico o que Jesus fez. Um terceiro momento, em que ficar em silêncio pode fazer uma diferença. Porque o silêncio, irmãos, ele é uma demonstração de domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Você quer ver um texto? Tiago, capítulo 1, versículo 19. A foto da brasileira ali, ó. Essa aqui é brasileira. Aquela é argentina. Já viu essas fotos de hospitais por aí, né? Tiago 1, 19. Você sabe estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Nós falamos mais do que ouvimos. E muitas vezes tropeçamos nossas próprias palavras. Muitas vezes nos comprometemos sem poder com as nossas próprias palavras. Abrimos brechas espirituais em nossas vidas porque falamos demais. Ficar quieto é ter domínio próprio. Ficar em silêncio é deixar o Espírito Santo nos controlar. É deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Não reagir impulsivamente e escolher quando falar. Haverá um momento certo para falar. Haverá um momento certo para abrir a boca. Haverá um momento certo que os seus argumentos vai desarmar tudo que falaram contra. Há um momento certo. Eclesiastes 3:7. Tempo de estar calado e tempo de falar. Domínio próprio. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Especialmente se estão te acusando de algo injusto. Especialmente se estão falando coisas que não são verdadeiras. Fofocas de respeito. Maldades contra você. É nessas horas que você tem que mostrar que é cristão. Que ficar em silêncio funciona como um tapa de luva de pelica. A pessoa esperava o embate. A pessoa esperava o contraditório. Mas você segurou. Você ficou na sua. Quem saiu vitorioso? Você. Porque deu uma lição. A palavra do Senhor, irmão, nos garante essa vitória. Nos dá graça de poder escolher o momento certo para falar. Porque existe, irmãos, o momento certo para falar. Temos dias que as pessoas não pensam no próximo. Não pensam. Se tiver que falar, falam. Não, tem que ser verdadeiro. Ele precisa ouvir. E vai lá e fala. Achando que vão ajudar. Quando na verdade pode estar colocando uma pá de cal em cima e acabando de matar aquela pessoa com as palavras. E o último momento, tão importante quanto os demais, é que muitas vezes o silêncio funciona como demonstração de sabedoria. Eu quero ler com você 2 provérbios. O Provérbios capítulo 13, verso 3. Provérbios 13, 3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Mas o que fala demais, arruína a si mesmo. Falar demais. Ficar em silêncio. Muitas vezes ficar em silêncio vai nos conservar a vida. Muitas vezes falar demais vai trazer ruína, desgraça. Provérbios, capítulo 17, por favor, versículo 28. Provérbios 17, 28 vai dizer: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio.
Se fica de boca fechada, passa por inteligente. É verdade. É verdade. Certa vez, irmãos, eu fui convidado para assumir um cargo lá em Brasília. E era um cargo de muita responsabilidade. Mas eu não conheço tudo. Sou servidor público, tenho a minha área de especialização, de formação. E era uma obra gigantesca que está aí caminhando para a sua conclusão no Brasil, que é a transposição do Rio São Francisco. Eu me recordo que fizemos uma reunião, tinha ali engenheiros, especialistas, homens muito bem formados, mulheres com uma formação assim fantástica, mestrando, doutorado, pós-doutorado, PhD, e eu lá na minha simplicidade. Eles falando daqui, falando dali, discutindo projetos, eu ali no meio deles. Fiquei quieto. Fiquei calado. Não disse absolutamente nada ali, somente ouvi. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Eu fiquei quieto. Eu não tinha que opinar. Eles conhecem, eles sabem. Na minha área eu sei, sou especialista. Mas na área deles, eles são os especialistas. Então vou ouvi-los, vou anotar, vou sentar, vou estudar, vou pesquisar. Depois eu marco uma reunião e eu falo as minhas impressões. Falo o que eu acho. Mas naquele momento, não era a hora. Ficar em silêncio é sinal também de sabedoria. Nem tudo precisa ser respondido. O silêncio, irmãos, evita conflitos, evita erros, evitam palavras precipitadas. De outra vez, também no ambiente profissional, eu me precipitei com um rapaz. Ele me causou um dano, profissionalmente falando, e eu não aguardei a oportunidade. Aquilo subiu, meu sangue esquentou, e fui lá tirar satisfação com ele. Chamei ele de moleque, que aquilo era coisa de profissional, que ele estava errado. Ele ficou me olhando assustado, se encolheu na cadeira. Eu saí da sala dele, indignado, batendo pé, batendo porta. Quando eu fui me andar em cima, quando eu botei o pé na escada para subir, Espírito Santo, volta lá e pede perdão. Volta lá e pede perdão. Mas, Senhor, eu estou com a razão, ele está errado, ele fez maldade, ele me prejudicou meu trabalho. Passei um bom tempo com aquele negócio, na hora H, que só dependia de uma ação dele, ele se negou a fazer. Eu, ao invés de me dizer, ele se omitiu e me deixou sem prazo para consertar, para recuperar o projeto. E fui ali tentando argumentar com Deus. O Espírito Santo falou: me obedeça. Eu calei minha boca, fui lá na sala dele, bati na porta. Da outra vez não tinha batido. Eu abri a porta, entrei, bati na porta, licença. Até eu não esqueço a cara dele. Ele deu assustado. Acho que ele pensou, ele voltou para me bater. Acho que ele pensou isso. Aí eu cheguei perto dele e falei: fulano, me desculpe, eu me precipitei, eu anulo todas as palavras que eu te falei. Eu fui ofensivo com você, me desculpa, me perdoe. Aí ficou: tá bom, doutor. Esticou a mão assim, eu apertei a mão dele. Não, cara, me dá um abraço aqui. Aí tirei da cadeira dele, veio, deu a volta na mesa, me abraçou. Falei: cara, Deus te abençoe, você me desculpa. E saí da sala dele. Se tornou meu amigo. Nos falamos pelo WhatsApp de vez em quando. Mas o silêncio também se coloca como prova de sabedoria. O silêncio é o momento de demonstrarmos domínio próprio. O silêncio diante de Deus, irmãos, é muitas vezes necessário, é reverência ao Senhor. O silêncio pode ser uma estratégia, como Jesus fez. Não era hora de falar, vai ter um momento certo para falar. Agora, tem o outro lado da moeda. Tem momentos que o silêncio é um erro.
Tem momentos que o silêncio é uma fraqueza. Tiago capítulo 4, versículo 17, vai dizer: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes ficar em silêncio pode ser omissão. Muitas vezes, especialmente na relação conjugal, ficar em silêncio pode ser punição ao cônjuge. Isso está errado, isso é pecado. Ficar em silêncio pode ser sinal de desprezo. O pai falou, a mãe falou. Desprezo. É um erro. É pecado. Silêncio não pode ser omissão diante do erro, da injustiça, do pecado. O nosso país tem vivido esse tempo de tanta coisa errada acontecendo, tanta injustiça acontecendo, tanto pecado acontecendo, e a igreja está calada. A igreja cristã, coluna e baluarte da verdade, a noiva de Cristo, está calada. Silêncio não pode ser usado como arma. Todo o tempo vemos isso. Muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Quantos relacionamentos conjugais estão caminhando para o fracasso, porque os cônjuges não conversam mais. Pais não conversam com seus filhos. Filhos não conversam com seus pais. Há situações tão ridículas que as pessoas dentro de casa, um na sala, outro no quarto, estão se falando pelo WhatsApp. Isso acontece na sua casa? Acontece no seu lar? Você falar com alguém dentro da sua própria casa pelo WhatsApp? A que ponto estamos chegando? A que ponto, irmão, nós estamos caminhando? O ambiente, o silêncio no ambiente conjugal, no ambiente familiar, irmãos, ele é prejudicial ao relacionamento. É um erro que nós precisamos evitar, que nós precisamos corrigir, especialmente nós homens. Olha, mulher, vou dar uma dica para você, mulher. Quando o homem fica em silêncio, algumas vezes é da própria natureza do homem, mas algumas vezes é sinal de preocupação. Algumas vezes é sinal de depressão. A depressão masculina é marcada pelo silêncio do homem. Quando o homem fica em silêncio, mulheres, mães, filhas, quando o homem fica em silêncio, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Quando a mulher fica em silêncio, a mulher que fala um pouco mais que o homem, e essa mulher entrou num silêncio, alguma coisa está acontecendo. Viu, maridos? Filhos? Viu? Procure saber. Converse com a sua mãe. Converse com a sua esposa. Procure saber o que está acontecendo. Porque o silêncio é corrosivo. O silêncio mata de dentro para fora. O silêncio esconde traumas. O silêncio esconde pecados. O silêncio esconde mágoas, ressentimentos, fuga, não quer enfrentar. E a depressão está aí, batendo na porta. Pessoas estressadas, burnout, ansiedades, crises, fobias, tudo por conta de não falar, de guardar para si mesmo, de engolir as palavras, fugindo do que eu estou falando para os irmãos, porque nessas circunstâncias que eu coloquei para você, o silêncio é bem-vindo, como sinal de sabedoria, como sinal de domínio próprio, em diante de Deus, como estratégia, mas fugindo disso, o silêncio pode ser muito prejudicial, pode acabar com a sua relação conjugal.
pode te afastar de pessoas que você ama. Qual foi a última vez que você teve uma conversa franca, sincera com seus pais, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seu chefe? Eu quero encerrar a Bíblia ensina que o silêncio deve ser entendido, discernido, de maneira que ele venha a ser bênção, que ele venha atrair o favor de Deus, que ele venha atrair a presença e ação do Espírito Santo, que ele possa ser uma lição de demonstração da presença do fruto do Espírito. Não fique em silêncio quando Deus mandar falar. Não fique em silêncio.